sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Cooperam para o bem. Te amo, te amo, te amo. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Levanta suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Sei que estás comigo. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei.
1, 2, 3. Está no ar o seu podcast favorito. Prega aí, pastor. Louvor, oração e a palavra de Deus com o pastor Rafael Cordeiro e convidados. Prega aí, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Glória. Glória, glória. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Está no ar o meu, o seu, o nosso podcast. Prega aí, pastor. Prega aí, pastor, todos os sábados às 14 horas. Às 14 horas mesmo. Está no ar o nosso podcast. E quem vos fala sou eu, pastor Rafael Cordeiro. Pastor Rafael Cordeiro, estamos a mais um dia aqui para a gente bater um papo. Meu convidado já está aqui, pastor Adriel Barros, já está aqui, eu já vou apresentar ele. Mas eu queria te pedir um grande favor. Eu gostaria que você pudesse estar nos acompanhando nesse dia de hoje. Eu gostaria que você pudesse estar compartilhando esta programação. Sabe para quê? Para que mais pessoas pudessem ser alcançadas pela palavra de Deus. Para que mais pessoas pudessem ser alcançadas pelaquilo que o Senhor determinou nesse dia de hoje. E hoje nós vamos bater um bate-papo bem legal, um tema bem legal, relevante na atualidade. Igreja em células. E aí? O que você pensa? O que você acha? Quais são as suas dúvidas? Quais são os seus questionamentos? Aquilo que você acha que é bom ou aquilo que você acha que é ruim? Nada melhor para a gente trazer alguém que conhece, alguém que está dentro de uma igreja em células, alguém que vai tirar as suas dúvidas. Então, se você tem essa dúvida, compartilha, coloque lá no seu grupo de amigos, no grupo de WhatsApp, no grupo da igreja, no grupo do trabalho, da família. Compartilha. Eu tenho uma maneira de falar que tem pessoas que querem pregar, mas elas não têm tanta habilidade na pregação. Tem pessoas que querem evangelizar, mas elas têm vergonha de evangelizar. Tem pessoas que querem louvar, mas elas não têm aquele dom do louvor, do louvor. Tem pessoas que querem orar, mas têm vergonha de orar. Mas sabia que você poderia ser um missionário hoje? Você poderia ser um evangelista hoje, um pregador da palavra hoje, uma oração hoje, porque tu vai apenas compartilhar. Tu vai fazer uma missão, tu vai alcançar vidas. E também você pode nos acompanhar. Nós já estamos ao vivo lá no nosso canal do YouTube. No nosso canal do YouTube, Rafael Santos Cordeiro. Rafael Santos Cordeiro. É o nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreva, compartilha, comenta lá, para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que nós possamos ter uma relevância, e o YouTube compartilhar ou alcançar mais pessoas com o nosso conteúdo. Faça isso, nos ajude. Eu quero saber de onde você está nos assistindo. Eu quero saber de onde você está nos ouvindo. Eu quero saber da onde você está. Nosso podcast, ele tem um formato diferente, porque a maioria dos podcasts, eles são gravado, editado e publicado. O nosso não. O nosso é ao vivo. E o que isso tem a ver, meu pastor? Que você pode falar, você pode perguntar, você pode interagir conosco. Então, nessa tarde, fale de onde você é. Fale de onde você está nos ouvindo. A gente vai orar também, vai ter um momento da palavra. O nosso podcast é desta forma. É inspirado por Deus. Não é aquilo que eu quero, mas é o que o Senhor quer. É o que o céu quer. E eu creio que hoje Deus ele tem uma palavra, uma oração e um bate-papo para esclarecer hoje sobre as igrejas em células. Seja bem-vindo, meu pastor Adriel Barros. Seja bem-vindo no nosso podcast.
Prega aí, pastor. Uma boa tarde para todos que estão aqui na internet, todos que estão no Facebook, no Instagram, também aí no YouTube. Meu amigo pastor Rafael Santos toca aqui. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe a sua vida poderosamente. E antes de a gente começar, eu tenho um presente para o senhor que eu trouxe aqui. Glória a Deus. Aí para. Aqui. Aqui presente. Vamos abrir agora. É um presente simples, Glória mas eu espero a Deus. que aos momentos de você tomar um café da manhã, ou da tarde, ou à noite, você possa aproveitar bastante. Que lindo. Tá bom? Obrigado, que Presente Deus abençoe a sua meu para vida, você. pastor. Tá bom? Muito obrigado. E é um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte desse programa que tem muito para crescer e já alcança nossos corações. Eu sei que cada pessoa, à medida que assiste essa programação, é tocada por Deus. Eu sou tocado por Deus todos os sábados que eu assisto e creio que vai ser dessa maneira também nessa data. Muito obrigado pelo convite novamente. Deus abençoe e vamos lá. Glória a Deus. E eu que agradeço por você aceitar o convite. E é aquilo que eu falo, meu irmão, você que está aí do outro lado, a gente está com 258 pessoas. O nosso podcast é mais pessoas, tá? A gente bate ali nos 600, nos 500, nos ajuda, compartilha aí. E eu tenho uma forma de dizer, meu pastor Adriel, que assim, tem pessoas que eles ajudam esse programa financeiro, em oração, compartilhando, assistindo. O simples fato de a pessoa assistir, ele está nos ajudando, porque nos incentiva a fazer mais conteúdo. Isso mesmo. E o pastor Adriel é um diferencial porque ele assiste, ele comenta, ele compartilha, ele dá ideias e hoje ele está aqui. Talvez você está aí do outro lado e diz assim: pastor, quando tu vai me levar? Pastor, quando tu vai me dar uma oportunidade? Faça por onde? Se você não compartilha, se você não ora, você não assiste, como você quer estar aqui desse lado? Então nos ajuda. Se você não pode nos ajudar financeiro ou em oração, compartilha, comenta, fala alguma coisa para que um dia você possa já estar aqui. E já tem gente aqui nos assistindo. Tem a Lani Nayade que está nos assistindo. Um abraço para a Lani Nayade. Renan, Jéssica Oliveira, Antônio Rezende está conosco. A missionária Vanessa que esteve aqui no outro. A Denise Moraes está aqui. Já tem muita gente aqui com a gente, tá bom? Pastor Adriel, tem gente que não te conhece, tem gente que te conhece, tem vezes pessoas que só te conhecem nos bastidores. Mas, pastor Adriel, essa pergunta, ela já é certa que eu vou fazer no nosso podcast, né? Já é uma pergunta recorrente. Pastor Adriel, como que foi esse seu encontro com Cristo? Você nasceu no berço evangélico, você foi evangelizado e veio para a igreja. Como que foi esse encontro seu com Cristo? Um breve testemunho aí do seu encontro com Cristo. Eu sou pastor pela graça de Deus, junto com a minha esposa, a pastora Aline. Eu tenho 34 anos, minha esposa tem 36 anos, juntos nós temos 2 filhos, o Lourenço de 6 anos e a Lívia de 3 anos. Já quero deixar um beijo e um abraço para eles, para minha esposa, para os meus filhos, para o meu sogro que está em casa também, meus pais. Aproveitar o ensejo, pastor, também mandar um abraço para o meu pastor Marcos, meu pai, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, minha mãe, meu apóstolo José Carlos, e todos da comunidade evangélica Efizibá, a igreja que eu faço parte, Deus abençoe. Um breve testemunho. Eu cresci num lar cristão, eu cresci na igreja, mas todos, por um momento, se desviam. E eu tive um desvio de poucos tempos, poucos meses. Eu me vi envolvido numa situação bem difícil e eu pensei que não tinha muito jeito para mim. Estava envolvido com 2 mulheres e as 2 falaram que estavam grávidas. Imagina a situação difícil. Eu não falo isso com prazer, eu falo isso com pesar porque eu tinha acabado de completar 18 anos e sem nenhuma experiência de vida no mundo, eu queria apenas curtir um pouco. Curti alguns momentos, algum tempo de sexo. Mas isso me levou a um período muito ruim da minha vida. Foram meses que eu vivi algo extraordinário em relação à festa, a um pouco de balada, algumas coisas assim, mas não foi benefício para a minha vida. Jesus me resgatou com a mão forte. Eu não ia para a igreja há uns 4, 5 meses. 2 meninas falaram que estavam grávidas. E aí eu decidi ir para um culto numa igreja. E foi a igreja do meu pai. Cheguei no culto, nada aconteceu, mas do nada um pastor
Pastor Marcos Oliver, você deve conhecer. Ele canta, enfim. Ele disse, olha, eu vejo Deus cortando 2 laços na sua vida. E eu sabia quais eram esses 2 laços, mas ninguém sabia, pastor. E depois disso daí, eu percebi que não havia outra solução para mim. Eu deveria me lançar ao Senhor. As 2 pessoas me ligaram e falaram que estavam apenas com uma suspeita e não era uma gravidez. E eu lembro que nessa profecia que eu recebi, o pastor disse para mim que aquela situação que eu estava passando não ia safar a minha vida, não ia apenas me livrar, mas ia ser um meio que Deus ia transformar a minha vida e a vida das pessoas que estavam envolvidas comigo. Eu pude ser livrado por Deus, sabe? E recebi o amor de Deus. Eu falo assim, quem muito recebeu perdão, consegue saber o que é ser perdoado e consegue perdoar. Eu recebi um perdão do Senhor, um perdão de Deus que nenhuma outra pessoa pudesse me dar. Mas eu recebi do Senhor. E pastor, esse perdão me alcançou de uma maneira extraordinária. Esse amor me pegou e daquela data e em diante eu me desfiz desses relacionamentos que eu tive. Depois disso, eu passei a caminhar com Jesus. Naquele mesmo ano, que era ano de 2008, eu me batizei nas águas. Naquele mesmo ano, eu comecei a me envolver com Jesus. Aí depois disso, fui para a Igreja do Evangelho Quadrangular, fui para outras igrejas, participei da igreja do meu pai, lá me tornei pastor. E hoje, pela graça de Deus, estamos como pastor, eu e minha esposa, a gente aí caminhando com Jesus, pregando o evangelho. Ela dança também, ela prega, eu prego, danço eu não sei, mas eu canto, toco o instrumento. Eu queria muito saber dançar, mas enfim, no casamento eu acabei com a parte da dança, mas até que o Senhor tem me sustentado minha família, e sou muito grato. Hoje, se eu sei alguma coisa assim em termos de pregar a palavra de Deus, eu devo muito à minha esposa, porque quando eu conheci ela não tinha muita instrução bíblica, mas ela me incendiou com essa questão de estudar, de ler livros, e hoje Deus me trouxe aqui e tenho muita gratidão a ela. Aline, Deus te abençoe, te amo. É mais ou menos a minha história de vida. Cresci na igreja, me afastei, mas Jesus com sua mão forte me resgatou. Glória a Deus. Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Isso mesmo. Então vai um abraço para a pastora Aline, que começou a me seguir hoje no Instagram. Já fica a dica aí para você que está aí do outro lado. Você pode me seguir pelas minhas redes sociais. Instagram, Rafael PR Cordeiro, ou pelo meu Facebook, Rafael Santos Cordeiro. Nós estamos em 292 pessoas. Pastor Aline está aqui, o diácono Marcelo França está aqui conosco, a diaconisa Maria Reis está aqui conosco e vários outros irmãos estão aqui conosco, né? Glórias a Deus, que Deus abençoe a vida do nosso pastor Adriel, testemunho forte, coragem para falar aquilo que o Senhor colocou, né? Por que ele passou, mas Deus é bom, né? Isso tudo um mesmo. Aprendizado, né, meu pastor? É tudo um aprendizado daquilo que nós passamos, mas vamos lá para aquilo que a gente combinou de estar aqui. Eu não sei se você que está aí do outro lado já viu falar em igreja em células, ou em igrejas em grupos, né? E hoje tem bastante relevância desse assunto, alguns questionamentos, mas pastor Adriel, aonde foi que surgiu esse modelo de igreja em célula? Da onde foi que surgiu? Da onde veio? Quem foi o idealizador? Ô, glória! Saiu, deu certo. Saiu desse projeto. O idealizador, assim, que teve uma notoriedade muito grande, não apenas aqui no Brasil, mas como no mundo, é o Paul Jung-cho. Ele é um coreano da Coreia do Sul, e lá ele iniciou um modelo de igreja diferente. Tudo aconteceu porque ele esteve enfermo. E nessa enfermidade, ele não tinha como cuidar do rebanho de uma forma completa. Então, ele usou como estratégia, pastor, reunir as pessoas em pequenos grupos e ensinar essas pessoas. Então, ele tinha um sermão principal, e aí, depois desse sermão principal, ele repartia com a membresia por completo, e nisso ele começou a estabelecer grupos pequenos. E disso, tornou-se uma febre muito grande. Hoje, a igreja desse Paul Jung-cho, ele
tem uma grande relevância, é uma igreja muito grande. Em quantidade de membros, sendo uma igreja local, é a maior igreja da Coreia do Sul. Talvez a maior igreja em questão mundial. Eles estão com mais de 1 milhão de pessoas. Eles alcançaram uma quantidade muito grande para ser uma igreja local. Essa igreja, ela tem como base o ensino, como base a oração e os grupos pequenos. É basicamente assim que se formou o movimento das igrejas em célula. Só para os irmãos, para ficar mais claro, mas eu vou até perguntar isso para o nosso pastor. Você está acostumado com o culto do lar, né? Os assembleanos estão acostumados com o culto no lar. do lar. E já fazendo uma pergunta aqui, até saindo um pouco do nosso roteiro, pastor Adriel. Não, fique em paz. Se você quiser depois, se você achar que tem alguma coisa que você pode mencionar depois, Sim. então você para e a gente vê depois. Mas não tem o culto do lar? Essas igrejas é como se fosse dessa forma, só que um outro formato, né? Isso. Você quer falar agora sobre qual é a diferença de um culto do lar e uma célula? Ou você... Sim, basicamente uma célula, ela vai... Aliás, vamos falar primeiro do culto no lar, que eu acho importante. Tá. O culto no lar, geralmente, eles escolhem uma casa aleatória e vai fazer um culto, certo? Então, vai na casa do irmão X e faz um culto apenas e acabou, ficou naquilo. Na questão de uma célula, não tem tantas diferenças, mas a principal diferença é geralmente a organização. Por exemplo, nós temos uma casa definida para ir, nós temos uma frequência para ir nessa casa. Geralmente a gente abre as portas indo nessa casa através de uma campanha, às vezes de uma oração esporádica, e depois nós estabelecemos lá como um lugar para fazer uma campanha e depois tornar uma célula. A diferença é que tem um protocolo a ser seguido, tem um tempo para ser cumprido e tem algumas coisas que nós vamos fazer. Como que funciona basicamente uma célula? A célula vai compor de uma oração, 5 minutinhos, 2 louvores, 3 louvores, a parte da oferta, a palavra. Geralmente a gente ora depois da palavra pelos enfermos, pelas petições, por aquilo que as pessoas precisam, independente da situação. E depois nós temos um tempo de comunhão. Então, todo período de culto, em um tempo de comunhão, que a gente vai tomar um chá, tomar um café, um suco, comer um bolo, tudo demora 1h30, para não ser cansativo, e geralmente é uma vez na semana na casa da pessoa. Então não é tão invasivo, porque é uma vez na semana, o tempo é curto e procuramos sempre ajustar na necessidade de horário da pessoa. Tem células que começam às 7 da noite, outras células começam às 8 da noite, vai tudo do horário que os líderes podem chegar, os anfitriões, aqueles que são donos da casa, podem nos receber. Então funciona mais ou menos dessa maneira. A diferença entre um culto no lar e uma célula é que a célula tem um intuito de semear a palavra de Deus de uma maneira leve e trazer para a pessoa o conhecimento de quem Deus é. E depois disso, essa pessoa fazer parte da igreja e tudo mais. E um culto no lar, talvez, esse culto no lar é esporádico. É só uma vez que foi na casa da pessoa e não foi mais, então fica um vácuo. O vizinho que ouviu um barulho, na outra semana não ouviu nada. Já uma célula, ela está lá todas as semanas. Isso pode trazer um resultado que o vizinho se interessa ou está numa situação que precisa de Jesus e ele pode ir até um lar com muito mais facilidade. Talvez a pessoa tenha uma dificuldade em ir para uma igreja, mas já num lar ela pode ir com mais facilidade. Então, abram as portas. Você que tem uma casa e precisa de uma mudança no seu lar, olha, coloca uma célula, coloca um lugar, um tempo de reunião, de oração, e você vai ver a mão de Deus trabalhar. Glória a Deus. Então, a palavra seria a frequência, né? Isso. A frequência porque, em relação ao culto do lar, às vezes a irmã fala, faz uma oração no meu lar, faz um culto no meu lar, e é só aquilo e não tem aquela frequência. Isso mesmo. Já a célula, ela tem uma frequência. Pastor Adriel, e quando foi que esse movimento chegou no Brasil? Que eu sei ali que chegou com o nome G12, né? Isso. Chegou com o nome G12. Quando que ela chega e quem traz para o Brasil? Olha, um movimento ele chega no Brasil nos anos 80. Chega nos anos 80 por um latino. Não era um brasileiro que chegou. Chega no Brasil nos anos 80, tem uma repercussão com o movimento G12, mas não vai para frente. Nós tivemos... A igreja brasileira teve muitos problemas quando surgiu, porque
houve um formato onde obrigava todas as pessoas a serem líderes ou ser preparada para assumir uma célula e ir subindo como uma pirâmide. Então isso não deu certo de primeiro momento. Segundo ponto que não deu certo foi porque houve muitas divisões de igreja. Então, por exemplo, as igrejas mais tradicionais, elas ficaram com receio de instalar nas suas igrejas locais esse modelo, porque uma pessoa que se tornava líder, daqui a pouco ela se tornava pastor, ela rachava o grupo, porque ela perdia o controle. Então isso fez com que ficasse manchado o termo 12, G12 e tudo mais. Depois disso, o apóstolo René Terranova, inclusive o apóstolo René Terranova faz parte, ele é uma das coberturas minhas, né? Eu sou coberto, vamos dizer assim, pelo líder meu, que é o Israel e a irmã Cris, o apóstolo José Carlos, o apóstolo Adailton, o apóstolo Canuto, e depois dele vem o René Terranova. Hoje em dia já tem toda uma estrutura para que as pessoas possam seguir e ir. Não impede de uma pessoa que tem um chamado de Deus abrir a sua igreja, não impede de um pastor que sabe que Deus os chamou para ter uma igreja local, abrir uma igreja local, mas evita muito de ter uma divisão. O apóstolo Terranova, ele trouxe, vamos dizer assim, uma atualização do formato com um nome diferente, né, que é o movimento M12, tá bom? E o movimento M12, ele basicamente consiste assim: um pastor, um bispo ou apóstolo, só troca a nomenclatura, ele vai montar uma equipe de governo com 12 pessoas. Essa equipe de governo é uma equipe que compõe lá a diretoria de igreja. Depois disso, ele tem os líderes, geralmente os líderes são casais em geral, tá bom? Esses líderes de célula, eles vão dirigindo as células, né? Aí as células tanto na casa dos líderes, como também na casa de anfitriões. São pessoas que ainda não são líderes, são pessoas que estão sendo transformadas, e eles abrem as suas casas para poder ter o Evangelho de Jesus Cristo ministrado a essas vidas. O modelo que foi adaptado e trazido pelo apóstolo Terranova aqui para o Brasil tem muito sucesso. Hoje, 2 pilares são ele e o outro é o Abe Uber. Abe Uber é o pastor da Igreja da Paz. Não sei se você já ouviu falar. É uma igreja muito forte também. Aqui em São Paulo tem. E essas 2 igrejas, elas têm um modelo muito grande. O Abe Uber, o modelo dele, o nome dele é o MDA, né? Que é um modelo discipulado apostólico. É um grande modelo também. É bem semelhante, mas a diferença é que geralmente o cuidado é de uma pessoa para uma outra pessoa. No modelo que eu estou fazendo parte, hoje, é um modelo onde tem um grupo distribuído na igreja com 12 equipes. Geralmente eles colocam nome fictícios. Na igreja que eu faço parte é o nome dos 12 filhos de José, né? E também desses 12 que são 12 da primeira geração, vamos dizer assim, 12 de célula, de gerações, tem os líderes de célula, dos líderes de célula, aí vai toda a igreja. As igrejas em célula não obrigam as pessoas a participar de uma célula, não obrigam uma pessoa a estar vinculada com uma geração ou algo assim. A pessoa precisa ter uma liberdade em si e compreender que ela pode apenas ir no culto aos domingos, nas atividades da igreja cotidiana. Não é necessário a pessoa estar lá numa célula. É importante fazer parte de uma célula pelo motivo de estar em comunhão, de estar com os irmãos, de estar fazendo parte do corpo, de se sentir abraçado de alguma maneira e sentir parte da comunhão da igreja. Porque uma igreja com 200 membros, 300 membros, de repente você não vai ter grandes alianças. Então fica muito fácil de você ser desmotivado e não continuar. Mas quando você caminha com alguém, você tem pessoas ao seu lado que vão estar no seu dia a dia te mandando mensagem, orando por você e estando te acompanhando, é muito melhor. E nesse quesito, as igrejas que se movem no celular, elas saem na frente, vamos dizer assim, porque elas conseguem abranger muitas pessoas e não deixa a pessoa sozinha. Imagina que se você estiver sozinho numa situação difícil, é muito mais difícil de você conseguir se defender. Mas se você tiver pessoas ao seu lado, olha, sua força vai ser maior.
Então, basicamente isso. Glória a Deus. É aquela ideia de conseguir acompanhar o seu rebanho, né? Isso mesmo. Porque se você, vamos supor que hoje a tua igreja aí, você que está nos assistindo, tem 3.000 membros. O pastor, o apóstolo, ou o reverendo, ou quem quer que seja, que está ali na direção desta igreja, ele não vai ter como tomar conta desse rebanho. Então, as igrejas em células veio com esse intuito de cada líder cuidar daquelas pessoas. Isso mesmo. Mais próximo, ensinamento bíblico, louvor, aquela coisa da comunhão, aquela coisa da proximidade com a sua ovelha. Muito interessante, muito bom. E esses são os dois modelos que a gente vimos, né? O MDA e o G12. Ah, eu tenho uma bomba para falar aqui. Fale. Olha, Agora, para você que tem uma igreja pequena, presta atenção. Tá focado em mim? O sistema de células não presta para você que tem uma igreja pequena. Sabe por quê? A sua igreja vai crescer. Então, se você não quer que sua igreja cresça, você não entra nesse modo de fazer igreja em célula, porque é inevitável, sua igreja vai crescer. Irmão, imagina que quando você começa a organizar as coisas de Deus de uma maneira onde as pessoas sabem que tem uma companhia, que tem um líder para te atender de imediato, que tem alguém para orar com você, que tem alguém para fazer, sabe, um papel de amigo, de pai, é inevitável que aquela pessoa vai se fidelizar. E quando a pessoa se fideliza, ela chama alguém. Então, hoje em dia nós temos muitas igrejas que estão ainda no modelo tradicional e essas igrejas não conseguem romper. Eu tive uma igreja, eu fui pastor de uma igreja tradicional. Era uma dificuldade porque nós tínhamos que sair à rua para evangelizar, isso é muito bom. Nós tínhamos que ficar com a igreja aberta por um longo tempo, isso é muito bom. Nós tínhamos que ir à praça fazer um trabalho grande, isso era muito bom, mas trazia resultados pequenos. E hoje em dia, num modelo de igreja de visão celular, eu vejo que Deus trabalha de uma forma incrível, porque quando você consegue ajudar uma pessoa do reino, uma pessoa do corpo, aquela pessoa do corpo se sente curada, transformada, ela começa a divulgar o que Deus fez na vida dela. E de um homem vem a esposa, vem os filhos, às vezes de uma mulher vem o esposo, vem os filhos, vem os vizinhos, vem os familiares, enfim. Deus faz coisas grandes. Eu creio que entre várias formas de trabalho, esse trabalho é um trabalho assim, que Deus viu com carinho e percebeu que o cuidado que as pessoas têm com cada indivíduo traz um resultado grande no coração de Deus, no coração das pessoas. Deus se comove, eu creio assim que Deus se comove e vê nós cuidando de pessoas e passa a confiar novas pessoas para nós. Então, fica essa dica. Se você quer que sua igreja cresça, veja com mais carinho a visão celular e procure, de repente, conhecer um pastor que caminha nessa visão. E quem sabe, pode ser uma bênção para a sua igreja, para o seu ministério local, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus, é lá. Por isso que eu falo, nosso podcast é diferenciado. Até pedi para a produção colocar um fundo aí. Eu não sei como é que tá, se tá saindo bem o nosso áudio aí, pessoal. Tá ok? Tá tranquilo. Aí a diaconisa Maria Reis falou assim, ó, é bom a igreja em célula. Opa, ponto positivo. Deus abençoe. A Denise Moraes falou assim, que testemunho lindo, foi o testemunho que ele deu no começo de quando ele foi alcançado por Cristo. O Vitor Salles está falando aqui, a paz do Senhor. Aqui é o Vitor. Um abraço pro pastor Adriel, o Vitor Salles. Ah, muito bem, Vitor Salles. Olha, quero mandar um abraço para o Vitor. Vitor é um filho amado do meu coração. Eu falo assim, se um dia for iniciar uma igreja, o Vitor vai ser meu 01, tá bom? Quem está aqui também é o pastor Washington Puga. Pastor Washington Puga, que é ali da região da Coab Brasilândia, ali. Deus abençoe, pastor. De Taipas ali. Inclusive, ele estava pregando lá na nossa igreja, acho que foi sexta-feira agora, com a missionária. Não vou lembrar o nome da missionária agora. Um abraço, pastor, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Estamos com 297 pessoas. Glória a Deus. Pessoal, vamos subir essa audiência aí. Vocês nunca me abandonaram. Não é hoje que vocês vão me abandonar. Pessoal, eu preciso falar aqui de quem nos ajuda, de quem é o patrocinador desse programa. Então, eu vou pedir para a produção colocar aí o folder, a propaganda, a nossa
irmã que tem nos ajudado nessa programação. Estúdio Lani Nayad. Estúdio Lani Nayad. Você, mulher, que quer dar uma renovada aí na sua autoestima, tem uma forma de falar que é assim: a gente quer amar todo mundo, a gente quer amar pessoas, a gente quer amar o nosso companheiro, a nossa companheira, a gente quer amar os nossos filhos, mas muitas das vezes nós esquecemos de nos amar. Então, que tal você começar a te amar, começar a mudar a sua autoestima? Talvez está precisando seja um realce nos seus cílios, a sua sobrancelha. Quem sabe você precisa ir num estúdio fazer as suas unhas. Mas é necessário hoje você se sentir bela, mulher. É necessário você se sentir... Quando eu falo atraente, eu não falo para você ser atraente na rua, para os estranhos, não. Dentro da sua casa. Quanto tempo que você não faz uma sobrancelha? Quanto tempo que você não faz uma limpeza de pele? Quanto tempo que você não dá uma renovada na sua, no seu rosto? Então, eu tenho a solução para você nesse dia de hoje. A Lani Nayad, estúdio que fica ali na Avenida Cantídio Sampaio, 3460. Extensão de cílios, design de sobrancelhas, design com rena, depilação com cera e limpeza de pele com cera também. Então você pode ver aí, tá aparecendo o folder dela, entrar em contato no seu WhatsApp e marcar uma visita, marcar ali para estar fazendo algum desses procedimentos. 98926-4870. 98926-4870. Ou então você entra nas minhas redes sociais que eu te passo o contato dela. Está aí a nossa colaboradora ou a nossa patrocinadora, a Lani Nayad. Que Deus abençoe a sua vida. Mandando um abraço e um beijo para ela nessa tarde também. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Pastor, e quais são as igrejas que estão aí com esse sistema de células hoje no Brasil? Quais são as igrejas que trabalham desta forma? Olha, hoje em dia tem muitas igrejas que fazem parte do sistema celular, né? No modelo da visão celular, melhor forma de falar. Hoje em dia, as igrejas bem fortes nesse modelo são as igrejas Verbo da Vida, Videira, Quadrangular Global, Batista Menorá, que é da nossa região, inclusive, aqui de Pirituba. A maioria das igrejas neopentecostais, elas são desse modelo. Algumas Assembleias de Deus, elas fazem parte também de uma visão celular. Às vezes não estão ligadas a visão que eu faço parte, que é o M12, né? Ou G12, ou algum modelo assim como o MDA. Mas muitas igrejas estão fazendo esse trabalho de visão celular. Muitas igrejas. É algo que tem trazido resultado. Então, acredito que tem muito mais para crescer, porque hoje em dia as atividades de culto em um templo é custoso financeiramente, o tempo, o deslocamento, às vezes para ter a estrutura lá totalmente disponível, com iluminação, músicos, enfim, tudo aquilo que acontece num período de culto. E quando fala de um período de 1 hora em um lar, é muito mais fácil para as pessoas irem de uma maneira mais informal, sai do trabalho e corre lá de uma maneira mais tranquila. Então vejo que tem muito para crescer ainda. E nós temos hoje uma quantidade de 40% da nossa população declarada cristã protestante. Então tem muitas pessoas para nós ganharmos para Jesus. E quem sabe esse modelo possa ser uma forma de romper as barreiras e ganharmos mais almas para Jesus. Glória a Deus. Nesse momento, pastor Adriel, eu queria fazer uma oração pelo povo que está aí nos assistindo. Aleluia. Pelo povo que está aí do outro lado. Eu tenho em nome de forma Jesus. falar que eu não sou movido pelo aquilo que o homem quer, eu não sou movido pelo aquilo que a propaganda ou que o sistema quer. Eu sou movido pelo Espírito Santo de Deus. Se Deus mandar a gente parar aqui no programa e orar, eu vou orar. Se Deus mandar eu parar e orar por alguém numa oração específica, eu vou orar. Então eu faço aquilo que o Senhor mandar.
para mim fazer, tá bom? Então, você que está aí do outro lado, você que se desanimou, você que entristeceu com a sua congregação, com o seu pastor, se entristeceu com algo dentro da casa do Senhor, eu quero fazer uma oração pela tua vida. Você que precisa renovar o seu voto com Deus, você que precisa voltar com Deus, você que precisa voltar a sentir a presença de Deus, o Pai, alcance essa mulher, alcance esse homem, alcance essa pessoa que está aí do outro lado, que precisa de um renovo, que precisa, Pai, ser alcançado. Sim, Jesus. Pelo esse sistema, seja ele um culto de Sim, lar, Deus. seja um sistema de célula, seja por uma igreja ao lado da sua casa, mas que o Espírito Santo possa impulsionar essa pessoa para a casa do Senhor. Deus, alcança a necessidade dessa Sim, mulher, Deus, nós cremos, alcança Jesus. a necessidade deste homem, alcança, Em Pai, nome para de que Jesus. ele possa entender que o Senhor não abandonou, que o Senhor não desistiu, que o Senhor ainda é na vida dele, que o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer e para Em completar nome sobre de a vida Jesus. dele. Nós Pai. cremos, Jesus. Deus, alcança esse jovem que saiu da tua casa e tá no mundo das drogas, nome tá de na Jesus. biqueira, tá na prostituição. Alcança, Pai, Jesus. resgata, Pai. Alcança Traz as ele vidas, de volta pros pés do Senhor, pros pés da cruz. Oh, Espírito Santo, alcança essa mulher que desanimou, esse pastor que desanimou, essa missionária que desanimou, essa diaconisa que desanimou. Pai, Jesus. traz esperança, traz renovo, traz cura, traz restauração, ó Pai. Alcança essa mulher que o homem estranho alcançou, a mulher estranha chegou até a sua casa, essa mulher que está desempregada, que a porta se fechou, essa pessoa que está em dúvida, Pai, se pede as contas, se continua, se muda de profissão, se abre um negócio, se quer empreender. Pai, dá a direção, Senhor, dá a direção para a vida dela neste dia de hoje. Abençoa a vida do nosso pastor Adriel, a sua família, a nome de sua Jesus. casa, os seus projetos, Pai, a sua igreja, Pai, o sistema, Senhor, a qual ele está inserido, ó Deus. Eu te peço, mas não abandona, Senhor, como o Senhor jamais abandonou alguém. A tua palavra diz que uma mãe Em nome pode de Jesus. abandonar o seu Nós filho, cremos, Jesus. mas o Senhor jamais vai abandonar Nós este cremos, que está aí do Jesus. outro lado. Ei, mulher, se levanta, sai desta cama, se coloca de pé. Nós cremos, Jesus. Dá um basta nessa O Senhor é o depressão. Deus da cura, Pai. O Senhor é o Deus Vem que pra pode fazer presença aquilo do que nós Senhor. não podemos Volta fazer, pra Jesus. casa do Senhor, vem fazer aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. Volta a exercer o teu chamado, mulher. Volta a pregar, volta a profetizar. Nesta tarde Em o Senhor nome de manda me Jesus. falar pra você que está aí do outro lado. Profetiza em meio vale dos ossos secos. Sim, em nome de Profetiza Jesus. no meio do teu casamento. Em nome de Jesus, nós Profetiza cremos, na Jesus. vida do seu filho, do seu Move os esposo. corações, Pai. Profetiza no meio do teu negócio. Em É nome de você que Jesus. está aí precisando de um cliente, Nós cremos. precisando vender, precisando cremos, fazer Jesus, no seu alguma poder, coisa. Jesus. Pai, envia a nome de providência, o Jesus. sobrenatural. Em nome Pai, de abençoa a Jesus. vida da tua serva em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome Pai. de Jesus, abençoa a vida Em do nome nosso- de Jesus. dos nossos irmãos que pediram oração aqui, Pai. Sim, Jesus. Nós O cremos, Senhor Jesus. conhece cada um, o Senhor conhece a Oh, necessidade de cada Espírito um Santo. deles. Que Deus abençoe a sua vida. Uma coisa eu Aleluia, sei, Jesus. pastor Adriel, que a gente temos que crescer na graça e no conhecimento. Amém, Jesus. Que a gente tem que se aperfeiçoar cada dia mais na obra de Deus. Sim. O teu chamado não depende desse podcast. O teu chamado não depende do teu pastor. O teu chamado não depende do teu vizinho ou do teu irmão que te levou para a igreja. O teu chamado depende de você. Depende de você se qualificar, de você estudar, de você querer buscar mais das coisas do céu. Hoje nós estamos num mundo tão difícil que a qualificação ela falta. Não só na vida profissional como na casa do Senhor. E aí? Se o teu pastor te chamar para você pregar amanhã a palavra de Deus no culto da família, no culto principal da semana, e aí? Tu vai falar o quê? Tu vai desistir? Tu não vai para a igreja? Tu vai dar uma desculpa pro teu pastor que você não está capacitado? O teu pastor que confia tanto em ti, confia tanto no teu chamado, mas e aí na hora que ele mais precisa de você, você fala: eu não estou preparado, pastor. Mas eu tenho um preparo para você. A gente tem um curso de teologia, o básico, 12 matérias, em 12 anos, 12 meses, tu vai sair formado. Bibliologia, arqueologia bíblica, a teologia sistemática.
A teologia sistemática, ela faz parte dessa grade curricular. Professor qualificado, professor com mais de 20 anos de carreira, tanto na área acadêmica teológica, como na área acadêmica secular. Professor de escola pública do estado, professor de faculdade, temos professores qualificados. R$60. O que é R$60 hoje para o teu chamado? O que é você investir hoje em R$60? Tu gasta com tanta bobagem. Pronto, tu paga o teu Netflix, não sou contra, tá? R$30 por mês. Será se você está aprendendo alguma coisa lá no Netflix? Você vai pagar R$60 para você se qualificar, para dizer assim: pai, eis-me aqui para fazer a tua vontade e o teu querer. Você precisa se qualificar. Também temos o bacharel em teologia. Aqui o sarrafo já é mais embaixo. Aqui já é mais profundo os estudos. Nós também temos a teologia, o bacharel. Me chama. A produção vai colocar ali, vai ter o meu WhatsApp. A produção bem aí embaixo na tela está aparecendo o meu WhatsApp. É o 11 9 627 627 40. 11 9 627 627 40. É uma sequência de 627, 627, 40. Nunca mais você vai esquecer o meu WhatsApp. 9 627 627 40. A produção está colocando ali. Você pode me chamar pelas minhas redes sociais: Facebook, Rafael Santos Cordeiro, pelo meu Instagram, Rafael PR Cordeiros. Nós temos uma qualificação para você. Nós temos uma forma de dar um salto a mais no teu chamado, no teu ministério. Mas isso depende de você. Você não pode correr do teu chamado. Se Deus te chamou, Ele que te chama, Ele que te alista. Mas é necessário você investir no teu chamado. O chamado, ele é árduo, ele é cansativo, ele custa caro, mas é gratidão fazer a obra do Senhor. Então me chama que a gente conversa melhor nos bastidores. Mas eu tenho a qualificação que você precisa. A gente já vai daqui a pouco para a mensagem, mas eu queria que o pastor Adriel, ele colocasse dois pontos. Ele já até falou aqui tanto o lado positivo como o lado negativo. Mas pastor Adriel, qual é o lado positivo, para ficar claro para as pessoas que estão aí do outro lado da igreja em cela, o lado positivo e o lado negativo disso? Ou se você quiser começar pelo negativo e finalizar com o positivo. Nós sabemos que todas as coisas dependem do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o maior condutor. O homem, ele pode planejar tantas coisas, mas só o Espírito Santo, ele pode fazer aquilo que nós não podemos alcançar. Quando fala de vidas, quando fala de pessoas, a unção do Espírito Santo, ela nos ajuda a conduzir o rebanho. A unção do Espírito Santo nos ajuda a fazer com que nós possamos ter a melhor estratégia para conduzir. Mas em termos de gestão básica, a forma de igreja em célula e o modelo da visão facilita na gestão dos membros, tá bom? Porque geralmente são grupos de 10 a 15 pessoas. Outro ponto aqui que eu fiz anotação: melhor divisão na abertura para ir em outras casas, outras células. Também outro ponto aqui que podemos observar como positivo consegue melhorar no auxílio do pastor local, do pastor sênior da igreja. Imagina, hoje a igreja que eu faço parte é uma igreja para uma igreja de bairro, uma igreja de um porte muito grande, tá bom? Nós estamos com entre 300 e 400 membros. O apóstolo José Carlos, meu pastor, e como ele pode lidar com cada membro? É muito difícil. Imagina ele ter 1 hora com cada pessoa para poder aconselhar e fazer qualquer coisa. São 300 horas. 300 horas é um tempo muito grande. Então, assim, precisa filtrar as pessoas que vão falar com ele. Então, para a gestão, até mesmo de um aconselhamento, às vezes você tendo, e não apenas às vezes, mas é certeza que você tendo um líder direto, é muito melhor. Então, hoje, para a gestão do rebanho, para a gestão de ministério, para a gestão da igreja local, é muito importante o sistema em célula. Glória a Deus, glória a Deus. E pastor, vamos supor, tem uma irmãzinha lá na casa dela, que ela faz uma oração na casa dela, só que ela não é vinculada à sua igreja. Certo. Ela não é vinculada a nenhuma igreja. E vamos supor que ela tem lá 12 pessoas, 8 pessoas,
a sua igreja ou esse sistema de célula? É possível, pastor? Olha, hoje em dia eu falo assim, é muito importante essas pessoas que têm uma casa, um lar ou um movimento de oração na sua casa, né? Eu digo assim, a casa de um cristão, ela é sempre um lugar onde tem muita oração, tem cultos e tudo mais. Eu mesmo, há uns meses atrás, estava com uma campanha forte lá em casa, aos sábados orando pela madrugada, chamei algumas pessoas, é uma bênção. Hoje em dia, se uma pessoa não está vinculada a nenhuma igreja, é importante ter um pastor para auxiliar, alguém para direcionar. Se essa pessoa é um pastor, é um missionário e não está vinculado a ninguém, é muito difícil. E também eu digo assim, é muito difícil você, é ruim, prejudicial e arriscado você ter um trabalho sem um acompanhamento pastoral, sem ter ninguém para te indicar qual é o melhor caminho para você ir. Eu digo assim, onde a gente erra, a gente procura colocar uma sinalização para que outras pessoas não venham errar. E onde a gente acerta, a gente coloca uma seta de indicação para a pessoa continuar nesse caminho. Então, se uma pessoa está fazendo uma reunião de oração, ou se você na sua casa, você percebe que precisa de uma oração no lar, um aconselhamento, algo, tem o pastor Rafael aqui, tem a minha pessoa, tá bom? Tem muitas igrejas. Se você é um pastor de uma igreja local e queira conhecer um pouco mais da visão M12, da visão de igrejas em células, entre em contato com o pastor Rafael ou entre em contato comigo e a gente procura te encaminhar para os nossos pastores, para quem vai poder te auxiliar de alguma maneira, tá bom? Em nome de Jesus. Deixa eu dar um recado. Eu faço parte de uma convenção junto com meu pai, sou um dos diretores de uma convenção de pastores. Então você que precisa de material para a sua igreja, em termos de carteirinha de membro, essas coisas todas assim, burocráticas, contador, tudo mais, só entrar em contato com a gente consegue resolver para você sair do informal com a sua igreja, ou com o seu projeto social, ou com o seu movimento evangelístico, e você trazer uma melhor estrutura. É importante as pessoas que hoje em dia têm um trabalho, às vezes é pequeno na casa dela, mas ela está angariando recurso para doar cesta básica, essas coisas todas, e precisa de um CNPJ. E hoje a gente consegue furar algumas burocracias e a pessoa sair do informal. Isso é muito importante, até mesmo para a pessoa ter uma conta no banco, para ter recurso para a sua igreja e tudo mais, e poder crescer mais e mais. Então, procura a gente aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Chegou o momento da palavra. Nós temos aí 15 minutinhos aí até nós finalizarmos o nosso programa. A gente hoje teve um atraso e normal em São Paulo, tu tá passando, um avião já passou já passou do aeroporto e já pegou lá na rua, né? Ou então é o metrô que afunda, é alguém que quer se jogar na linha de trem. São Paulo é isso. Seja bem-vindo a São Paulo, você que está nos assistindo de outro estado. A gente teve um atraso, mas nós temos aí uns 15 minutinhos, 10 minutinhos de palavra com o pastor Adriel. A palavra está com você, pastor Adriel. Traga uma palavra para esse povo que está nos assistindo do outro lado. Amém, glória a Deus. A palavra que eu tenho para vocês nessa tarde está em Hebreus capítulo 12. Agora vai ser uma pincelada bem rápida, mas antes de eu ministrar a palavra de Deus, eu quero deixar um abraço para a missionária Rosimeire. Missionária Rosimeire é da sede da sua igreja. Isso, era ela que eu falei do pastor Washington Pulga. Ela mesma. Ela tá com o culto de sexta-feira à tarde. Isso, ela está com culto de sexta-feira à tarde. Eu acredito que em setembro eu prego lá. Glória a Deus. Lá na Plena em Cristo. Isso. Como que é? Avenida Mutinga 15 aqui, já fazendo comercial. Nem sou da Plena em Cristo, já estou fazendo comercial, viu? Apóstolo Luiz Salgado, espera seu convite para pregar aí. Deus abençoe. Quero mandar um abraço para ela. Ela é uma amiga, uma irmã de oração e tem orado pela minha família. Sempre que eu preciso ver uma palavra de Deus, aquela mulher preciosa, e é a voz de Deus, a voz de Deus. Deus abençoe a missionária em nome de Jesus. Vamos lá. Agora vai ser rápido como uma flecha. E essa ministração, a completude dela, eu vou estar ministrando hoje na minha igreja, e eu quero falar sobre fé. Homens e mulheres de fé. Homens e mulheres de fé é o que precisamos ser. Homens e mulheres de fé é o que precisamos ser em nossa vida. Homens e mulheres de fé é o que precisamos ser. Eu falo 3 vezes porque quando nós repetimos algo, primeiro que se torna uma verdade para nós, fixa na nossa mente. E o que você precisa pensar sobre você é que você precisa ser uma pessoa de fé. Quando a gente fala de fé, as pessoas falam de fé para conquistar, fé para obter, fé para fazer coisas, fé para alcançar coisas.
mas existe um tipo de fé que só Jesus pode nos dar. Existe um tipo de fé que só Jesus pode fazer acontecer em nossas vidas. E esse tipo de fé que eu quero comentar com vocês essa tarde. Hebreus capítulo 12, eu quero fazer a leitura com vocês. Eu estou aqui com uma Bíblia BKJ e vamos ao texto. São 3 versículos apenas. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à direita, à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Tem um tipo de fé que o mundo não ensina a nós ter. Tem um tipo de fé que muitas igrejas não ensinam as pessoas a ter. É a fé para resistir. A fé para resistir nos dias mais difíceis de nossa vida. A fé para nos fazer prosseguir em meio a caminhadas difíceis. Quando a gente vê esse texto, nós vemos pelo menos 10 pontos sobre esses 3 versículos. Primeiro ponto, observar sempre. Segundo ponto, devemos nos livrar de tudo que seja embaraço, pecado ou que nos traga vergonha. Terceiro, cuidar da nossa imagem como pessoa. Terceiro, devemos ter perseverança. Quarto, quinto, ir rumo ao propósito. Olhar firme para Jesus, ter Jesus como padrão de fé. Devemos suportar a nossa cruz, desprezar qualquer tipo de vergonha, entender que irá receber com júbilo aquilo que Deus nos prometeu. E mais um ponto, estar ao lado de Deus e desfrutar por ter concluído a nossa jornada. Outro ponto que quero deixar para vocês é sobre fé. Fé para resistir como Jesus. Fé para não desanimar. Fé para não nos cansar. Fé para, por mais que aflito, não fiquemos prostrados. Fé para refletir o que Jesus fez e prosseguir a nossa caminhada com Ele. Essa fé que Jesus nos aplica, essa fé que Jesus nos ensina. A palavra de Deus no capítulo 11 vai dizer que muitos homens foram honrados pela sua fé. No versículo 39 do capítulo 11 vai dizer que muitos pela fé batalharam, muitos foram honrados pela fé que teve, muitos seguiram aquilo que Jesus deixou para seguir, muitos fez tudo que Deus pediu para fazer, muitos que foram guiados pelo Espírito Santo não alcançaram aquilo que Deus prometeu, mas eles permaneceram firmes até o final, e a fé deles fez com que eles pudessem alcançar a bênção de Deus. A bênção de Deus não está relacionado a você alcançar aquilo que Deus te prometeu. A fé, ela serve para te motivar a caminhar, a prosseguir naquilo que Deus te chamou. Adriel, pastor, vai acontecer o que eu quero? Meu irmão, pode não acontecer. A palavra de Deus diz que muitos batalharam, não viram o cumprimento daquilo que Deus prometeu para eles, mas em momento nenhum o desânimo e o cansaço tomou conta deles. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, meu querido pastor Rafael Santos, o apóstolo Paulo diz: eu estou correndo uma corrida, e o meu objetivo é encerrar a carreira e guardar a fé. Em nenhum momento ele disse que iria vencer. Em algum momento ele disse que iria chegar no final e obter um grande troféu. Mas ele disse: eu vou concluir aquilo que eu preciso fazer. De repente você está aí na sua casa pensando: minha vida não está bem. Eu quero desistir do meu casamento, eu quero desistir do meu trabalho, eu quero desistir de muitas coisas que eu faço no meu dia a dia. Mas a palavra que eu tenho para você é o seguinte: tenha fé para resistir, tenha fé para prosseguir, tenha fé sabendo que Deus está aí do seu lado. Por mais que você não veja Deus agindo de uma maneira sobrenatural em termos de abrir todos os caminhos, deixar você passar sem dificuldade alguma, você fala assim: não estou.
mas eu sei que Deus está ainda hoje te sustentando. A palavra de Deus nos diz que Ele está conosco em todos os momentos. O Salmo 91, que é muito conhecido, ele diz que pode 1000 cair do nosso lado, mais 10.000 à nossa direita, mas nós não seríamos atingidos. Por quê? Porque existe uma proteção de Deus para a nossa vida. E você que está me assistindo ou me ouvindo, ou seja lá onde minha voz esteja chegando para você, eu quero que você tenha uma fé para resistir. A fé que Jesus Cristo teve. Todos os homens que andaram em fé, eles não olharam para as dificuldades. Todos os homens que andaram em fé, eles não olharam para aquilo que estavam como um tipo de dificuldade, um tipo de barreira para eles prosseguir, mas eles olharam firmemente para Jesus, e Jesus foi aquele que manteve cada um em sua forte mão. E por mais que a situação era difícil, por mais que parecia tudo chegar ao fim, Jesus mudou a história de cada um deles e fez eles mais do que resistentes. Fizeram eles pessoas corajosas, pessoas que prosseguiram até o final. Jesus não quer que você siga Ele de uma maneira onde você olha e pensa, será que dá para fazer? Deus quer que você caminhe na certeza que Deus está contigo e que você vai chegar ao final. Se eu tenho uma palavra para você, eu quero definir essa ministração em 2 frases. A primeira frase: a fé é a âncora que sustenta a nossa resistência diante as adversidades da vida. A fé é a âncora que sustenta a nossa resistência diante das adversidades da vida. E a segunda frase que eu tenho para você, baseado na palavra de Deus sobre fé, é o seguinte: devemos ficar com os nossos olhos em Jesus, perseverando com fé e resistência, considerando ou entendendo, dando valor ao exemplo de Jesus, para não desanimar diante das provações. Meu irmão, não sei o que você passa na sua vida. De repente você está num momento muito bom, e que essa palavra sirva para que no futuro, quando vir o dia mal, você saber, eu preciso ter uma fé para resistir. De repente você está numa situação que não é nada agradável. Você precisa agora, nesse exato momento, de uma fé para resistir. E a minha oração e a minha declaração profética em nome de Jesus é que a unção de Deus te alcance para que você possa viver, andar numa fé para resistir, uma fé para resistir e continuar rompendo. Romper é diante de um obstáculo muito duro, você ultrapassar esse obstáculo, e assim Deus fará com a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tá aí uma palavra para você, para o teu coração. Ontem até ali na minha oportunidade, também na minha igreja, eu falei um pouco de fé, porque é necessário, irmãos. Para romper barreiras é necessário fé. Para alcançar o milagre é necessário fé. Para fazer acontecer aquilo que Deus realmente quer na tua vida é necessário fé. Obstáculos vai ter, dificuldade vai ter, situações contra aquilo que quer para você alcançar vai ter. Mas Deus, Ele tem o melhor para fazer na sua vida. Eu gostaria de agradecer você que esteve aí do outro lado, que esteve nos assistindo. Você pode ir lá no nosso canal do YouTube também, nos assistir, compartilhar, mandar para outras pessoas. Se inscreva lá no nosso canal, nosso humilde canal. Nosso humilde, ninguém quer virar youtuber da vida. A gente apenas faz isso porque tem pessoas que não têm Facebook. Um exemplo, a minha mãe, ela não tem Facebook e ela quer me assistir. Ela quer assistir o seu filho aqui, lindo, pregando a palavra de Deus. Então ela vai lá no YouTube e assiste pelo YouTube e compartilha para as minhas tias, para as amigas, fala: ah, meu filho lá. É isso, faça isso, nos ajuda, se inscreva, compartilha. Facebook, Rafael Santos Cordeiro. Instagram, Rafael PR Cordeiro. Canal do YouTube, Rafael Santos Cordeiro. WhatsApp 11 9627 627 40. Todos os sábados nós estamos aqui às 14 horas pela Rádio Exclusiva FM. Você pode também acompanhar a Rádio Exclusiva FM nas plataformas digitais. Instagram da Rádio Exclusiva FM, Facebook da Rádio Exclusiva FM, tem o app, você pode baixar no teu aplicativo aí, e lá tem todas as nossa programação da Rádio Exclusiva FM. Pastor Adriel, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Eu que agradeço, meu querido pastor. Gratidão nesse dia de hoje pela tua vida, por você ter aceitado esse convite, que Deus abençoe a sua Amém. vida. Pastor Adriel, alguma frase ou algum para finalizar para quem está lá te ouvindo? E passa suas redes sociais, seu trabalho
trabalho, para que outras pessoas possam te alcançar. Se você quiser levar o pastor Adriel para pregar na tua igreja, Isso aí. para louvar, ele está disponível. Entre em contato, fale aí suas redes sociais para nós finalizar. Isso aí, meu querido pastor e amigo Rafael. Pastor Rafael é um amigo de longa data, né? Ele já era pastor e eu conheci ele, né? Eu nem era pastor. E é uma bênção, muito obrigado por me convidar, tá bom? Sinto muito honrado por estar aqui. Você que quer me chamar minha esposa para estarmos pregando a sua igreja, ela dança, eu canto, pregando a palavra de Deus, palestra para os homens, para mulheres, palestra para jovens, palestra para casados. Pode entrar em contato conosco, tá bom? Meu Instagram é adrielbarros.pastor, adrielbarros.pastor. Você consegue contato comigo. Telefone DDD 11 99951 9872. Você pode entrar em contato com a gente, tá bom? Para mandar uma oferta, para nos convidar para pregar na sua igreja, para palestra, retiros e tudo mais. Só entrar em contato com a gente em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigado novamente, pastor Rafael. Deus abençoe de coração, tá bom? E não esqueça de usar minha caneca. Tá, vou usar. Só para finalizar rapidinho, eu queria mandar um abraço para a diaconisa Érica, que ela é lá da igreja do pastor Romildo, a fonte do que clama. Estarei pregando lá numa campanha na quinta-feira. Já me indica lá também, viu? Você da região de Taipas, você aí da região da Coab Brasilândia, Cantagalo, Damasceno, Rincão, essa região de Taipas, eu vou estar pregando lá. Vou estar pregando lá na quinta-feira, às 19h30. Vou estar pregando lá numa campanha com a diaconisa Érica, que assiste nossa programação, que é ouvinte da nossa programação. E você também quiser me levar para estar ministrando na tua igreja, está dando uma aula na tua igreja sobre teologia, sobre assuntos relacionados a obreiros, estou aqui. E você que quer me conhecer, eu estou ali congregando na Pleno em Cristo, Dr. Arnaldo. Pleno em Cristo, Dr. Arnaldo, 1135, na direção da nossa querida e amada Bispa Nadim Malaquias e o nosso pastor Jonas. Estou ali, culto às 19h30 na terça-feira, aí sexta-feira às 19h30 e no domingo, amanhã tem Santa Ceia do Senhor às 9h30. Pode falar, pastor. Eu sou pastor, mas eu tenho pastor. Então meu pastor é pastor de homens na igreja, meu líder, pastor Valdeir Nunes, um abraço. E hoje à noite, Rua Carmino Montori, número 50, eu estarei ministrando a palavra de Deus com esse mesmo tema. Aqui foi só uma pincelada. À noite Deus vai fazer coisas grandes. Eu creio que vai ser muitos milagres. É uma noite de poder, tá bom? Então, Rua Carmino Montori, você que quer receber uma palavra de Deus às 8 da noite, tá bom? Então, vem pra cá, vamos lá ouvir uma palavra de Deus em nome de Jesus. Um abraço, pastor Valdeir, todos da comunidade evangélica Ifizibá, minha igreja. Muito obrigado a todos em nome de Jesus. Um abraço pra minha família. Glória a Deus. Acabou. Saudade de você, eu já estou, mas sábado que vem nós estamos aqui novamente. E ajude a programação. Você que quer nos abençoar, você que quer orar, você que quer conversar comigo, tem aí, volte o vídeo aí e nos ajude, porque para estar aqui é caro, mas Deus ele tem nos honrado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tchau. Pastor, obrigado pelo convite. Deus abençoe em nome de Jesus, viu? Agora aqui, 300